Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Oi, Brasil! Eu estou aqui mais uma vez, Lúdica, completamente séria, completamente cabeluda, completamente desarrumada e brava. Meu Deus do céu! Olha, galera, não tá fácil para uma drag queen. E este vídeo de hoje é um intercâmbio de produções, já que ele é um videocast, é uma tentativa de videocast, ao mesmo tempo em que é um episódio do meu podcast, que geralmente está disponível apenas para os meus apoiadores, que é o Delírio Drag. Sim! Então esse podcast poderá ser acompanhado em áudio e em vídeo, em ambas as plataformas, no YouTube ou lá na plataforma do Apoia-se. Eu vou disponibilizar apenas o áudio e vou disponibilizar também com o vídeo. E fica aqui de passagem, né, importante vocês saberem que a proposta do meu podcast é não ter cortes. Eu não faço cortes, eu não corto conteúdo, eu começo a gravar e eu vou. E eu vou. Inclusive, diga-se de passagem, eu estou tentando gravar este podcast já tem algumas horas, porém eu moro na região mais afastada e ao mesmo tempo mais barulhenta de São Paulo. Inclusive a minha própria casa produz muitos barulhos, então assim, qualquer barulho advindo de fontes externas e exteriores e que seja misterioso e que vocês não saibam o que é, está completamente fora do meu controle. E caso eu vá resolver esperar o silêncio absoluto para gravar, eu simplesmente paro de produzir conteúdo, porque isso não é possível. Quem ouve esse podcast já há algum tempo já tá ligado nisso, já sabe que assim funciona. Então, bora pro papo. Porque hoje eu venho perguntar para todos vocês, com minha roupa e minha parede e os meus olhos, que neste momento estão verdes. Eles estão entre nós? Eles vieram? Eles chegaram? Eles quem? A galera do boleto? O carteiro que vem trazer uma encomenda da Shein para nós, da Shein, sei lá, do AliExpress, né? Não estou falando deles. Estou falando de vida extraterrestre. Sim, um assunto que inclusive tem me deixado de cabelos em pé. E olha, como vocês podem ver, eu estou surtada mesmo. Primeiro que eu tô puta. Aliás, não podia falar isso, né? Porque não pode falar palavrão no YouTube. Mas tô bravinha. Mas já fiquem sabendo que lá, pra quem me apoia, eu posso falar com mais liberdade. Eu posso jogar. A gata fala. Ela vai botando pra fora e ó, como diria a Carol Conká, minha língua é igual um chicote. Chipá, chipá. E aí, eu tenho visto recentemente, não sei se todo mundo está acompanhando, se não está, deveria, porque é o tipo de assunto que me interessa muito, inclusive para eu saber como me proteger, ou de repente se eu vou fugir para as montanhas, se eu vou criar um bunker, né? O que eu vou fazer, afinal morro de medo. Mas um governo, galera, um funcionário do alto escalão do governo estadunidense está participando de audiências públicas, nas quais ele traz relatos contundentes e complexos, difíceis de entender, até porque muitas vezes ele fala que não pode responder as perguntas, mas que afirmam que ele tem provas de que o governo dos Estados Unidos tem em seu domínio naves e material biológico alienígena, e que isso já tem muitos anos e que eles estão fazendo uma pesquisa de engenharia reversa para entender
essas naves, esses OVNIs, e provavelmente aí também estão tentando compreender esses seres extraterrestres. Tá passada? Tá passada? Porque eu tô passada. Não sei você, mas eu tô. E realmente é um assunto que, assim, gente, desde muito criança, isso me interessa, tá? Me interessa bastante, eu costumo pesquisar a respeito, eu costumo ver coisas, e eu não sei se vocês têm reparado, ou se de repente é o meu algoritmo, é a minha bolha, mas aparentemente isso está acontecendo mesmo, pelo que eu consigo perceber. Tem surgido muito mais conteúdo a esse respeito recentemente. Tem até algumas teorias de algumas pessoas que eu ouvi falando a respeito, pessoas que entendem mais do assunto. Até escutei um episódio especial agora recentemente no podcast Mundo Freak Confidencial. Não me lembro o nome do episódio, não me lembro todo mundo que estava participando, mas indico, vou até botar linkado aqui para vocês, para ouvirem esse episódio, né, em que o pessoal do podcast estava falando sobre a segunda audiência pública que aconteceu recentemente e que trouxe revelações aí, grandes argumentações sobre a existência, a suposta existência, ou palavra boa, a suposta existência de vida extraterrestre. E, ao mesmo tempo, curiosamente, aí mais ou menos na mesma semana, nós tivemos também o que viralizou aí nas redes sociais de reportagens e vídeos gravados por tribos do Peru que relatavam que estavam sofrendo ataques de alienígenas. E aí tem algumas filmagens que eu assisti, tem algumas fotografias que foram colocadas aqui a colar. Obviamente dá para aquilo ter sido manipulado, né, de imagem, mas supunhetemos que não foi. Tem lá as imagens, né, de algo. Se aquilo for verdade, tem coisa lá, né? E o que mais me intriga nessas histórias é que, como elas têm surgido cada vez mais, eu até vi, não sei quando que foi, acho que foi ano passado, algumas pessoas que trabalham com vidência e que fazem previsões dizendo que até esse ano a gente descobriria efetivamente a existência de vida extraterrestre e que eles estão no meio de nós, assim como o Espírito Santo, ele está no meio de nós, e que a gente, né, teria aí uma mudança muito grande em vários aspectos sociais e tecnológicos, advindos dessa conexão e tudo mais. Então vamos por partes. Já diria Jack ou Strip... Não, essa piada é péssima, né? Tá bom, vou cortar, tá? Não vou dizer. Mas vamos por partes. A primeira delas que eu quero comentar é sobre esse funcionário do alto escalão. Esse funcionário do alto escalão americano, ele tem tudo para não estar mentindo, na verdade. Eu vi algumas reportagens e vi também, e ouvi o podcast do Mundo Freak Confidencial, em que eles usam uma argumentação que eu concordei bastante. Posso estar deixando de olhar em algum ponto, mas depois de ouvi-los eu falei, tá, faz sentido, né? Na qual eles dizem que tem muitas pessoas muito importantes envolvidas no caso e que estão apoiando esse funcionário, né? Tem outras pessoas do mesmo governo do qual ele fez parte, que também têm relatos parecidos e que corroboram, acreditam, políticos importantes e que, digamos que não são levianos, né? Porque a gente tem muito político que devia estar no hospício, não num plenário, mas políticos que são relevantes, que são importantes, que têm ideias, no mínimo, racionais, digamos assim, e que a princípio não criariam um alarde desse tamanho se eles não acreditassem que a história que ele está contando é verdade. Ele tem apresentado documentos, ele tem dado nomes, ele não fala muito especificamente, explicitamente sobre coisas, ele responde as perguntas muito com sim, não. Eu vi um pouquinho do vídeo, né? Não posso responder isso publicamente, mas se vocês me perguntarem a portas fechadas, eu posso dar os nomes, eu posso mostrar os documentos, eu posso mostrar fotos, né? Até porque
Eu descobri, não sabia disso, mas achei interessante, achei o cara inteligente pra caramba, tá super bem assessorado. Ele, por ter sido um funcionário do governo, mesmo que ele esteja falando a verdade e que ele faça uma denúncia de algo que tá errado no meio disso ou no meio do governo, ele é proibido por lei, mesmo que o que ele esteja falando seja crime, ele comete um outro crime em cima do crime que ele está denunciando se ele expõe tudo. Não pode. Então, ele só pode falar em juízo para algum grupo de pessoas específico, que também faz parte do governo ou né, do judiciário dos Estados Unidos, e ele só pode falar abertamente sobre tudo para essas pessoas, porque uma resposta que ele dê errado e que revele algo que não podia, ele sai de lá preso na hora. Então, inclusive, é mais um dos motivos que faz eu acreditar que ele não estaria mentindo. Porque ele teria muito a perder. Inclusive a própria liberdade, né? A gente viu aí o caso do Wikileaks, que o cara tá correndo pelo mundo todo, fugindo do governo americano. Acho que ele tá na Rússia agora, né? Não tenho certeza, mas eu acho. Faz tanto tempo que eu vi a última atualização disso, já não sei mais o que era, o que não era, onde foi, para onde estava, quem comeu, quem escreveu não leu, ninguém sabe, apenas eu, que não sei também. Ai, rimei, ei, galera. Apesar do tom um pouco mais sério pelo tardar da noite e também pelo tema, a gata traz uma piada. E aí o que importa sobre tudo isso? É pensar se ele está falando a verdade. É imaginar se as reportagens, que inclusive apareceram até no Fantástico, das tribos peruanas sendo invadidas neste exato momento, enquanto isso acontece nos Estados Unidos, são verdade. É imaginar se alguns vídeos que têm circulado pela internet, inclusive eu tenho visto alguns no Instagram, no TikTok, vi no canal do Bruno Bock, não sei se vocês conhecem o Bruno Bock do Pipocando, nem sei se o Pipocando ainda existe, faz um tempo que eu não assisto. Mas se não existe, existia e era maravilhoso, né? Um canal sobre cinema e ó, barulho, hein? Barulho, falei pra vocês que vinha aí. Vem aí barulho, muito barulho, pra atrapalhar minha gravação. E é da minha casa esse barulho, hein? É da pessoa que eu pedi pra fazer o caralho de um silêncio. E mais um palavrão que eu não podia falar. Quem sabe eu corte. Ou não, porque esse podcast não pode ter corte. Mas aí não pode ter palavrão no YouTube. Mas aí eu quero misturar as duas coisas. E eu tô falando de ET, então assim, por que tá todo mundo me atrapalhando, gente? Voltando aqui, a minha alucinação, estou eu imaginando se tudo isso é verdade. Tem até uma teoria que fala, porque vai sair um filme da Disney que também fala sobre a chegada de extraterrestres. Só que é uma animação para crianças. E diz aí a teoria que eu ouvi lá no Mundo Freak Confidencial que de repente isso é uma preparação mesmo que está sendo feita. O tema está sendo jogado muito assim na mídia, porque é uma preparação para que essa revelação efetivamente aconteça, né? Entre outras muitas coisas, né? Eu tenho visto até vídeos em HD que aparentemente foram validados por especialistas em imagens, né? Se eles eram ou não editados, se eles continham algum efeito visual, e aparentemente eles eram 100% reais, de naves em alta definição, né? Porque a gente está acostumado a ver aqueles vídeos assim, parece que foi gravado nem sei como, sabe? Na verdade, você tirou uma foto com... Gente, não sei, eu não consigo pensar em nenhum equipamento aqui antigo, mas enfim, algo muito, muito ultrapassado, que não tinha definição, que não tinha cor, que não tinha nada. Mas tem surgido aí na internet vários registros em HD, em alta definição, e que dá pra ver bastante coisa. Se são reais ou não, aí a gente já não sabe, né? Mas diz que é real. E se tá na internet, poxa, é verdade. Mentira, gente, vocês sabem que não, né? Fiquem bem ligados com isso. Eu sou louca, eu fico aqui viajando, mas eu também não sou burra. Não, talvez seja burra, mas eu não sou tão burra. E aí eu sei que essas coisas a gente tem que ficar de olho, né? Não dá pra sair acreditando em tudo, pode ser verdade, pode não ser. É sempre bom, sobre absolutamente qualquer coisa, a gente botar sempre tá, mas e se não for? É sempre bom ter um viés, assim, de duvidar um pouco. Quem acredita demais em tudo
tem problema aí, a gente não pode sair confiando assim não. Mas enfim, isso tudo me deixa refletindo sobre, meu Deus, e se tudo isso for verdade, as plantações, de repente a vinda deles para ajudar povos antigos, entregando tecnologia ou mostrando técnicas, habilidades, se eles estão aqui, será que o fato deles estarem aqui é o prenúncio do fim da humanidade? Né? Até porque existe aí uma teoria que é humana, mas é válida, sobre o fato de uma civilização muito evoluída sempre subjugar a outra, que é menos evoluída. Né? Acaba ou escravizando, ou matando, ou tomando o espaço daquela civilização. O que é algo complexo de se ver e pensar e refletir e falar e etc. Né? Então, será que eles estão aqui para nos subjugar? Será que eles estão aqui porque, na verdade, nós somos um grande celeiro de vacas que, na verdade, são híbridos de espécies diferentes e que eles nos usam e nos raptam, né? Fazem a abdução para usar de algo que a gente cria e que eles não têm a capacidade ou que eles precisam? Eu vi até reportagens que dizem que, na verdade, eles utilizam os órgãos humanos como combustível de suas naves. E aí, José? E aí? Fala pra gata. Fala pra ela. Ela tá desmontada? Ela tá desmontada, mas ela ainda é uma gata. E aí? Disso ninguém fala, né? E agora? E agora? E o pior, pensem comigo, se na verdade o outro relato que eu ouvi, que aparentemente é pior, que diz, né, lá o cara que tá vazando as coisas nos Estados Unidos, diz ele que essa matéria, essa vida biológica extraterrestre, né, que ele fala que é matéria biológica não humana, acho que é assim que ele fala, mais ou menos isso, que ela não parece existir no mesmo plano da física que nós. O que faz a gente começar a imaginar, será que a gente está numa dimensão diferente da deles? E eles têm essa habilidade de cruzar dimensões? Será que a gente está vivendo na tão famigerada simulação e que eles vivem numa dimensão real e que o que nós vemos e produzimos e fazemos, na verdade, nada mais é do que a própria Matrix? Será? Apesar de caras e bocas que faço aqui, isso me atormenta, porque eu fico pensando sobre essas coisas, é sempre um e se, e nada disso tem resposta, e toda vez que eu começo a me aprofundar, eu começo a enlouquecer, literalmente, quando eu vou falar desse tema, porque é realmente algo que me deixa com tesão, não, mentira, que me deixa enlouquecida. Não consigo relacionar, cruzar informações sem começar a pensar sobre a existência humana, o universo, tanta coisa que a gente tem, só dúvida, não tem resposta, não sabe o tamanho do universo, não conhece todos os materiais químicos, físicos, biológicos que existem por aí, se tem vida, se não tem, provavelmente sim. Qual é o fim do universo? E quando chega no fim, o que tem depois do fim? E tem um fim? E se não tem um fim, como é possível que exista tal coisa tão infinita? E da onde saiu? Qual a origem disso tudo? Meu Deus! Eu tô delirando. É um delírio drag. Cara, nada mais legal do que você estar vendo um filme, do nada, numa fala do filme, vem aí entendeu? O nome do próprio filme. Botei aqui, no meio do podcast. Tô parecendo uma louca hoje? Eu tô. Tô ligando? Hoje não. Amanhã talvez. Eu repense, vamos ver se eu vou postar, cortar partes. Porque geralmente o meu delírio drag é apenas em áudio. Né? Lá no meu apoiadores é apenas em áudio. Assim ninguém me vê aqui surtando, mexendo, vai pra frente, vai pra trás. E bebe aqui uma água pra não secar o lábio.
Quando eu bebo isso aqui, essa água, é o tempo de você refletir. E se? E se? Agora vem o mais importante. Ó, a caneta dela. Agora vem o mais importante para essa louca. Eu acredito que já possa ter tido alguma experiência visual com extraterrestres. E se não visual, talvez de outra forma. Esse tema me dá medo já há muitos anos. Eu fiquei traumatizado quando eu era uma criança dos anos 90, que assistiu no Fantástico um vídeo que mostrava a autópsia de um OVNI. Meus pais irresponsabilíssimos me deixaram assistir isso. E eu fiquei traumatizado, morro de medo até então. Tudo que fala de OVNI, já vi muito filme. Eu costumo consumir um pouco de tudo aquilo que me dá medo para tentar aprender a lidar com aquilo e com esse medo. Eu vou me desafiando. É algo difícil, às vezes eu sofro, me gera muita ansiedade, mas eu tento, de maneira geral, sempre que eu posso, enfrentar um pouco algo que eu tenho medo para me deixar mais, né, mais corajosa. Poxa. E um pouco mais sã, não dá pra, né, surtar com tudo. Mas isso é algo que, assim, eu evito até de pensar. Eu cheguei a ver 1 ou 2 filmes sobre isso. Assisti, inclusive, aquele... Como que é o nome, gente, daquele filme? Nossa, me fugiu da cabeça. Pior que eu tinha anotado ele aqui no caderninho pra falar pra vocês e esqueci. E não é o ET do Spielberg, né? Não estamos falando de Guerra dos Mundos. Eu tô falando daquele filme que tem vários, acho que tem 5, lembrei. Contato de Quinto Grau. Acho que é o de quinto. Que é a abdução em si. Não sei se vocês sabem. Agora eu lembrei disso agora, então não fiz essa pesquisa. Mas cada tipo de contato com um ser extra, né, humano, extraterrestre, tem um grau. Depende do que você faz, né? Eu sei que a partir do 3º grau já é algo bizarro, assim, ó. Contato de 3º grau já é, meu Deus, socorro. E o filme era o contato já de 5º grau, se eu não me engano. E tem mais alguns pra cima. E dizia que era baseado em fatos reais. Eu vi depois matérias e coisas falando que é mentira, não era baseado em nada. Mas eles até apresentavam ali áudios que supostamente eram reais de ser... de momentos de hipnose de pessoas que passaram por abduções alienígenas e que se lembravam hipnotizadas disso e relatavam, e aí o filme mostrava um pouquinho do vídeo real e do áudio, depois criava alguma coisa ali imaginada, quase como se fosse uma linha direta, sabe? Tem a simulação, tem o real, é uma loucura, é muito complicado, até que eu surtei com aquele filme e eu acredito sim, depois de ver muita coisa a respeito, ouvir muita coisa a respeito, que eu possa ter tido experiências, e eu vou contar pra vocês. O que eu já vi, o que eu já senti, e o que já aconteceu comigo que eu não sei dizer se aconteceu, mas vou explicar. Porém, vem aqui um gatilhão. Porque eu não vou contar isso pra vocês aqui no YouTube. Quem quiser assistir ao final deste vídeo, geralmente os episódios do meu podcast, o Delírio Drag, tem 30 minutinhos, eu tento cravá-los, alguns às vezes passam um pouquinho a mais, porque a história é mais complexa, mas eu tento cravar ali cerca de 30 minutinhos, vai poder acompanhar no meu Apoia-se. Então, eu convido vocês que estão aqui assistindo a este vídeo a conhecerem este conteúdo que eu produzo nessa plataforma de áudio, né, que é o Apoia-se, é um conteúdo extra, exclusivo para os assinantes, que inclusive são muito poucos, mas muito bem-vindos por hora, e se você quiser ser uma das pessoas que me apoia a produzir os meus conteúdos, cara, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde. Inclusive preciso bastante dessa ajuda, afinal eu não tenho conseguido dar conta de manter 100% a entrega de tudo o que eu busco oferecer para vocês no YouTube, no Instagram, no TikTok.
Porque eu preciso muito conseguir uma renda extra para pagar a edição das coisas. Gravar, pô, vamos lá. Eu sento aqui, eu gravo. Passo um dia, eu gravo uma semana de conteúdo, se precisar. Porém, eu gravo uma semana de conteúdo e passo 15 dias para conseguir editar tudo. E postar, e é foto, e é vídeo, e escreve, e sobe em plataforma, e é coisa no celular, e é coisa no computador. Isso é muito difícil de acontecer. Então, se você que está vendo este vídeo não é um apoiador ainda, dá uma chance. Com apenas R$ 10 mensais, você cadastra lá o seu cartão, vai caindo no seu cartão, você nem vê, galera. É o preço de uma, sabe, de um cafezinho com coxinha, custa mais caro. Menos de R$ 3 por semana, e você me ajuda a produzir mais e melhor, inclusive comprando novos equipamentos, maquiagens, perucas, fazendo roupas, para trazer mais sobre o meu trabalho de drag aqui também para vocês. E óbvio, para aumentar aqui a qualidade de áudio, vídeo, som, iluminação, espero poder contar com vocês. Gostou? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição deste vídeo e você pode se tornar um apoiador. Mas caso você não possa se tornar um apoiador, só de assistir esse vídeo até o final, você já me ajuda demais. Então aproveito para mendigar mais uma coisinha, que é, dá um like, brother. Você estava aqui me ouvindo surtar até agora? Meu irmão. Ah, menina. Dá um like. Compartilha com o amigo, fala assim, ó. Olha essa louca passando vergonha aqui. Compartilha, né? E, óbvio, se inscreve aqui no meu canal. Afinal, tem conteúdo novo que eu espero não atrase, mas se atrasar, vem mesmo assim. Sempre, toda semana, quinta-feira, mudei o dia, tá? Todas as quintas tem vídeo novo aqui no meu canal. Então, espero por vocês. Quem quiser ouvir o finalzinho, tá lá no Apoiadores. Beijo! Ai, não. Eu ia desligar, ia terminar com esse beijo, mas não vou. Porque eu não dei meu bordão. Eu tenho um bordão. E eu preciso usá-lo, né? Mas agora é sério, agora eu vou. Porque Lúdica está desconectando completamente. Ai, menina! Mas ela está desconectando apenas em vídeo, tá? Porque lá no Apoia-se tem mais.